Dr. Jonatas Zene Klafke, bacharel em biomedicina pela Universidade de Cruz Alta, com habilitação nas áreas de patologia clínica e biologia molecular, com mestrado e doutorado em ciências biológicas, bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, é professor da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, atuando nos cursos de Biomedicina, Medicina, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Ciências Biológicas. Everton Soares Oliveira, assessor parlamentar do gabinete do vereador Dr. Paulo Viesli. Tem expertise na área dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. Bom dia a todos vocês. Estão me ouvindo bem aí, né? Tá ok o som. Então, como já apresentado, sou o professor Jonatas e quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar comunicando aqui exatamente uma pauta muito importante que vai, pelo menos nessa altura do curso, contribuir muito para este estado de capacitação do indivíduo, porque é uma pauta que nos desenvolve em todas as dimensões. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao gabinete pela oportunidade, pelo desafio de falar em praticamente 30 minutos, aí uma média de 30 minutos, sobre as ODSs. Então, é um universo, é uma dimensão assim que não tem limites, e colocar isso em 30 minutos é um desafio assim bem particular, mas que nós estamos aí trabalhando de uma maneira bem simples para que fique fácil a compreensão de todos vocês, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só testar aqui se está tudo ok. Bem, gente, o tema geral, então, dessa formação é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável de Cruz Alta. Eu já chamo ela de 2030, né, mas essa é uma data, é um ano, 2030, que remete exatamente nós estamos aí há praticamente cerca de 8 anos desse prazo limite, que algumas ações devem ser feitas, e essas ações têm que ser feitas em todos os âmbitos, mundial, nacional, local, regional, enfim. E essas ações, elas são muito comunicantes entre si, elas são muito parecidas entre si, elas envolvem os aspectos das políticas públicas que foram apresentadas aqui, né, vários exemplos de serviços, de programas que são alimentados pelas políticas públicas e que as ODSs dão um novo direcionamento e trazem um novo plano de ação para que a gente consiga articular tudo isso. Bem, vou precisar fazer alguma chamada, algum conceito para que a gente melhor compreenda para que lado nós vamos ir. E o primeiro conceito é exatamente entender que nós temos a Organização das Nações Unidas, né? O que vem a ser essa instituição internacional que é o grande responsável por mobilizar esta agenda de 2030, tá certo? Então, as organizações das Nações Unidas, vocês podem observar que ao fundo aqui, ó, ela tem exatamente um símbolo, né, que tem o mapa mundi ali no fundo, e as ODSs, elas também recebem no seu símbolo o símbolo das Nações Unidas, para a gente entender qual é que é o órgão responsável, qual é que é o órgão vinculante. E, então, é uma organização internacional que reúne diferentes países, então é uma organização internacional que vai buscar exatamente um equilíbrio para o desenvolvimento. Ele vai fazer a mediação das relações internacionais, exatamente porque no mundo nós temos uma variedade de interesses que envolvem exatamente as questões tanto sociais, quanto econômicas, quanto ambientais, e isso tem que ser mediado, e essa instituição faz muito bem esse papel, certo? Então, entendendo aí o que são as organizações das Nações Unidas. Bom, gente, a gente tem que entender também o conceito de desenvolvimento sustentável, porque esta agenda, ela é exatamente pautada para que nós vamos em direção do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, então, eu estou aqui um pouco, eu tenho facilidade de ficar me movimentando, gostaria de estar mais próximo de vocês, mas
devido à gravação aqui, então eu fico mais restrito aqui ao meu espaço. Gente, então, conceito de desenvolvimento sustentável. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a primeira coisa que vem em mente é algo relacionado ao meio ambiente. Mas está tudo certo se a gente pensa assim, porque também inclui o meio ambiente, mas não é somente ele. O desenvolvimento sustentável, o principal conceito, começou a ser melhor difundido, melhor conhecido num encontro confederativo que nós tivemos no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Então, lá ficou melhor conhecido esse conhecimento sobre desenvolvimento sustentável, que é exatamente o quê? Naquela época, se levava em conta satisfazer as necessidades da nossa geração sem comprometer as necessidades das gerações futuras, que esse era a maior preocupação do desenvolvimento sustentável, muito restrito, se vocês forem ver, a questão do meio ambiente. Então, nós viemos influenciados por entender que desenvolvimento sustentável é só para o meio ambiente, quando não, o meio ambiente faz parte deste todo. Bom, lá em 1992, por isso que ficou conhecido Rio 92, nós tínhamos, então, essa conferência das Nações Unidas, as organizações das Nações Unidas, a ONU, organizando isso, e se discutiu muito sobre o meio ambiente. Então, se levantou esse conceito lá, ficou bem conhecido, desenvolvimento sustentável articulado com o meio ambiente. Só que, paralelo a isso, nós estamos mais ou menos na altura de 1992, quando esse conceito ficou bem fundamentado e apresentado. Paralelo a isso, aí em 92, até a virada do milênio, no ano 2000, se começou a discutir também uma pauta voltada para os seres humanos, não pensando apenas no meio ambiente. E aí essa pauta voltada para os seres humanos, as Nações Unidas também, as organizações das Nações Unidas, provocando diferentes países, membros desta organização, bem como todos aqueles que fazem parte, começaram a olhar para o foco do desenvolvimento humano. E eles, então, foram vendo as prioridades que envolviam esse desenvolvimento humano e se criou uma pauta com 8 grandes objetivos, que foram discutidos de 92 até mais ou menos a virada do milênio. Quando deu os anos 2000, entrou em vigência uma agenda do desenvolvimento do milênio, chamada de ODM, que levava em consideração 8 grandes elementos, 8 grandes objetivos, por isso chamado Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E as organizações das Nações Unidas com os seus países, então, focaram em 8 necessidades básicas para desenvolver o ser humano, que foram conhecidas, então, como os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Quais deles? Primeiro deles, vejam só aqui comigo, acabar com a fome e a miséria. Segundo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre os sexos e valorização da mulher. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde das gestantes. 6, combater as doenças que são possíveis de ser combatidas, como malária e outras doenças. 7, qualidade e respeito ao meio ambiente. E 8, todo mundo trabalhando para o desenvolvimento. Vocês vejam que aqui o meio ambiente não ficou de lado, mas ele era uma parte desse todo. O foco aqui, a pauta aqui é exatamente o desenvolvimento humano. Bom, gente, por que estabelecer objetivos? As organizações das Nações Unidas, elas definiram exatamente que quando nós temos objetivos, quando nós temos um determinado foco, nós temos a capacidade, então, de alcançar os resultados de uma maneira mais eficiente. Por quê? Nós temos que olhar para um plano de ação. Fazendo as ações, fazendo o dever de casa, nós atingimos aquele objetivo. Por isso que nós organizamos, porque a Organização das Nações Unidas acabou fazendo esse desfecho com o aspecto de objetivos. Bom, seguindo isso, gente, 20 anos depois daquela conferência do meio ambiente, a Rio 92, se a gente tomar 20 anos, vai dar 2012. Lá em 2012, já com a agenda com o foco nas ODMs, que estava vigente a partir do ano 2000, ficou vigente até o ano de 2015, exatamente nesse ponto, então, se começou a pensar o seguinte, lá em 2012, numa conferência chamada Rio mais 20, olha só, como aconteceu no Rio 92, 20 anos depois, ficou conhecida como Rio mais 20.
Lá no Rio+20, eles, em 2012, começaram a olhar para trás e será que aqueles objetivos que nós focamos no ser humano e no meio ambiente no Rio 92 vem dando certo? Então eles precisavam se autoavaliar e ver se tudo aquilo permanecia, ou seja, o objetivo número 1, de erradicar a pobreza e a fome, a gente conseguiu até 2015 atender. E aí eles se deram por conta, gente, que o desenvolvimento sustentável não era apenas voltado somente para o humano, não era apenas voltado somente para o meio ambiente. Nós tínhamos 3 grandes elementos principais aí. Exatamente o crescimento econômico. Para desenvolver sustentavelmente, nós precisamos de desenvolvimento econômico, precisamos de inclusão social e precisamos também de proteção ao meio ambiente, né? Exatamente com esses 3 pontos, é isso que atualmente nós conseguimos definir como desenvolvimento sustentável. Considerar o meio ambiente, considerar o ser humano e com desenvolvimento econômico. Bom, gente, nosso foco é na Agenda 2030. Como é que ela surgiu? Então ela surgiu exatamente como? Focando tudo aquilo que importava para o meio ambiente, que foi definido lá no Rio 92, junto com os objetivos do desenvolvimento do milênio, que estavam vigentes de 2000 a 2015, com foco no ser humano, no indivíduo. E aí, somando o meio ambiente com o indivíduo, surge exatamente um plano de ações novo, que a vigência desse novo plano é de 2015 a 2030, conhecida como Agenda 2030, elaborada e organizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que mobilizou novamente os 193 países que a constituem, e aí se começou negociações, conversas, diálogos entre os países, e isso envolveu diferentes setores, universidades, academias, as comunidades, governos locais, governos dos países, que começaram então entre 2012 e 2015 a discutir um novo plano de ação, considerando o desenvolvimento sustentável, que agora a gente já sabe que o desenvolvimento sustentável leva em conta desenvolvimento econômico, inclusão social e também o aspecto do meio ambiente. E aí que surge esse novo plano de ação, que é a Agenda 2030, ou seja, a Agenda 2030. E ela foi organizada de tal modo, gente, que tem 17 objetivos. Se de 2000 a 2015 nós tínhamos 8 objetivos, agora de 2015 a 2030 nós temos 17 objetivos. Isso significa que as nossas necessidades, elas aumentaram, nós temos mais ações, mais planos. E os objetivos, então, fazem parte da agenda. Vejam que a Agenda 2030 tem 17 ODS. Do que vem ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Agora a gente está entendendo que o desenvolvimento sustentável é desenvolvimento econômico, a inclusão social e o aspecto do meio ambiente. Ok? Bom, essa agenda está com vigência de 2015 a 2030 e nós já estamos no ano de 2022, faltando aí 8 anos para que esta agenda encerre a sua vigência. Bom, aqui tem um histórico, mas eu já comentei, começou lá em 92, depois a cúpula do milênio com as ODMs. Aí o que acontece, né? As organizações das Nações Unidas aqui fazendo em 2013, 12, 13 e 14 um novo plano de ação, que quando chegou em 2015, entra em vigência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, quero falar para vocês, então, que em setembro de 2015, os 193 países, então, exatamente lançaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente fala em ODS e fala Agenda 2030, nós estamos falando a mesma coisa. A Agenda 2030 é o documento, e as ODS são os objetivos que estão dentro deste documento. E aí nós vamos entender exatamente que um plano de ação é muito importante, porque como nós estamos tratando aqui exatamente de capacitar líderes, gestores, municípios, nós, em primeiro lugar, né, temos que nos constituir entendendo um plano de ação, ou seja, o que nós pretendemos quando nós somos líderes, o que nós pretendemos quando somos gestores. E esse plano de ação é um arcabouço, é uma rede, é exatamente as estruturas prontas para que a gente encaixe a nossa realidade naquelas necessidades que ali estão nos objetivos. Gente, então, tem 5 grandes áreas fundamentais, que a Agenda 2030 chama de 5 P's. P, a letra P. P de pessoas, vamos focar nas pessoas. P de prosperidade.
P de paz, de parcerias e de planeta. Isso tudo aqui é a base do desenvolvimento sustentável. Essa é a base. Então, vocês não vão esquecer dos 5 P's que servem de base da Agenda 2030. E quando nós costuramos os 5 P's, dá algo muito importante que é plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta, garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Então, exatamente envolvendo aí. E vejam só, aqui a gente tem a nossa base, que é os 5 P's, e em volta os 17 objetivos que constituem esta agenda. E aí, quais são esses objetivos para a gente chegar mais próximo deles, né? Primeiro ponto, estão aqui elencados, e que eles foram apresentados nesta imagem como fosse um tabuleiro, e esse tabuleiro tem peças, e vejam que as peças estão articuladas e colocadas de tal modo que geram a imagem final. Esses objetivos, para dizer para vocês, que eles são integrados, eles montam algo maior. E eles também são indivisíveis, porque eles se articulam. Nós não conseguimos olhar apenas para um objetivo. Quando nós focamos nele, ele inclui outros tantos, quando nós vamos resolver uma determinada necessidade. E eu vou mostrar isso para vocês. Né? Bom, e aí? Vamos conhecer esses 17 objetivos, vamos entender quais são eles. Os 17 objetivos, eles podem também, eu acredito que vocês vão explorar essa temática depois, tem um domínio público na internet, que nós digitando lá então, odsbrasil.gov.br, já caímos no site com tudo voltado para o Brasil, né, escrito em português, porque lembrando que esse é um movimento internacional que está acontecendo no mundo inteiro, então o Brasil está também fazendo a sua parte. E dentro desses 17 indicadores, objetivos, nós vamos ter, primeiro deles, vejam só que continua, erradicação da pobreza, que do período de 2000 a 2015 foi o número 1. Então isso significa que não foi resolvido. Ele voltou de novo para cá como os objetivos ODS agora, de 2015 a 2030. E ele é o número 1, que é exatamente o quê? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Né? Aí a gente já vai pensando assim, como será lá no meu bairro que eu lidero? Como que está essa questão? Será que eu já pensei nisso? Possivelmente vocês já pensaram nisso, porque é um dos maiores problemas que temos. Né? Segundo, fome zero e agricultura sustentável, que é exatamente o quê? Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição. Segundo objetivo. Terceiro, saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades e famílias. Né? Quarto, educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Vocês estão vendo a palavra todos? Está sempre sendo colocada, que nós não podemos esquecer de ninguém. 5, igualdade de gênero. Aí da igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Exatamente já articulando a questão da necessidade de ter este olhar para o feminino. 6, água potável e saneamento. Assegurar a disponibilidade e a gestão dos recursos hídricos, né? A questão da sustentabilidade, o saneamento da água. 7, energia limpa e acessível, assegurar a todos uma energia confiável, sustentável, moderna e de preço acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico inclusivo, sustentável, emprego pleno e produtivo para todos. 9, indústria, eu preciso recorrer ali porque na minha cabeça eu não consigo lembrar assim de todos, né? 9, indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, fortes, para aguentar tudo, né? 10, redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Não só dentro do país, mas também entre os desenvolvidos e subdesenvolvidos. 11, cidades e comunidades sustentáveis, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12º, consumo e produção responsável. Assegurar padrões de consumo sustentáveis para que nós todos
possamos suprir as necessidades. 13, ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes para combater mudanças do clima. 14, vida na água, conservar e usar sustentavelmente os oceanos, mares e recursos marinhos e hídricos. 15, vida terrestre, proteger e recuperar e promover sustentavelmente ecossistemas, gerindo de forma sustentável florestas, combater a desertificação. 16º, paz, justiça e instituições eficazes, promovendo sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso e justiça para todos. E o 17º, que é exatamente o quê? Parcerias e meios de implementação da própria agenda. Como? Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Se vocês forem ver aqui, vou tentar articular agora, vou fazer um exemplo exatamente com este objetivo 17, é o que nós estamos fazendo aqui. Então significa que tiveram responsáveis por esse movimento, né, a prefeitura, o gabinete do Dr. Paulo Viesli, a UANCA, a Coordenadoria de Relações Comunitárias. Então houveram pessoas envolvidas nessa organização que envolveram a agenda e estão fazendo parcerias para quê? Olha o que a gente está fazendo aqui, implementando, disseminando e articulando a própria agenda. Né? Então, isso é um grande exemplo. Gente, conhecendo, então, os 17 objetivos, agora vocês têm uma noção que eles servem como o quê? Como um arcabouço, é um plano de ação, porque quando nós nos vemos líderes, e quando nós não tivemos experiência ainda, para que lado a gente vai nesse momento? Né? Ou seja, na prática, o que será que eu deveria priorizar? Então, para não ficar, às vezes, dependendo exatamente do que a gente acha, do que a gente pensa, existe a Agenda 2030 para a gente olhar para as necessidades globais, que exatamente são as necessidades, como o Peixoto colocou ali, que são as necessidades do bairro, são as necessidades das cidades, dos estados, dos países e do mundo. A pobreza, a fome, ela está em todos os lugares. E por isso ela está aqui como um primeiro objetivo. Agora vou dar um exemplo para vocês de como fazer isso. Então, olha só. Primeiro objetivo lá, erradicação da pobreza. Então, a erradicação da pobreza é o objetivo. E o objetivo, gente, para que a gente atinja esse objetivo, existem metas. As metas estão costuradas como indicadores. Vou apresentar isso para vocês. Então, quando a gente tem uma meta, a gente tem algo para ser feito, uma ação para desempenhar, para atingir aquele objetivo. Exemplo. Erradicação da pobreza. A primeira meta para isso, e tem várias metas, não é uma única meta, são 169 metas que constituem os 17 objetivos. Primeiro deles aqui, olha só, a meta até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. Vamos converter isso em reais? Aproximadamente R$ 6,48. Então, eles estão colocando como meta que até 2030 nós precisamos que todos, ou seja, até 2030 a gente vai ter que reduzir o máximo que puder o número de pessoas que vivem com menos de R$ 6,50 por dia, que eles estão considerando como limite da pobreza, abaixo disso sendo extrema pobreza. O que no mês dá um total de R$ 194. Então essa é a meta. Até 2030, falta tão pouco tempo, e a gente sabe que tem tanta gente com menos disso, né? Gente, mas para acompanhar essa meta, o que a gente vai fazer? Olhar para os indicadores. E aí, quais são os indicadores? Paulo, licença. Quais são os indicadores? Percentual da população abaixo da linha internacional de pobreza. Gente, vejam só. Para que eu saiba que não tem mais pessoas com este valor abaixo de 6,50, a gente precisa o quê? Somar. Precisa ver quantas pessoas nós temos. E aí, para isso, olha o que a Agenda 2030 faz. Quando nós acessamos o mapa lá e clicamos em cima da caixinha de número 1, que é erradicar a pobreza, nós acessamos a meta 1.1 e olha o que nós temos aqui, os dados. Querem ver um exemplo para esses dados? Se nós olharmos aqui, essa é uma tabela que traz a proporção da população abaixo da linha de pobreza
internacional, que o padrão era $1,25. Se nós observarmos, por sexo, homens e mulheres, as mulheres, eu fiz um destaque, lá em 2020, 5,9% das mulheres vivem abaixo daquele valor ali. 5,9% das mulheres. Isso aqui é nível de Brasil. Situação por domicílio rural. 12,3% da população rural vive com menos de R$ 6,50 por dia. Por cor ou raça. Então, aqui, preta e parda, 7,4% vivem com menos de R$ 6,50 por dia. Por grupo de idade, eu destaquei aquele percentual maior. Por grupo de idade, de 6 a 14 anos, 9% vive com menos desse valor, ou seja, estariam na pobreza. Por unidade territorial, ao Nordeste, lá em 2020, 10,4% vivem com menos que esse valor. E no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, exatamente 2,8%. Aí eu trouxe isso para instigar vocês, porque esses dados, nós temos indicadores para várias das metas que constituem os objetivos. A gente passa a se perguntar, quantos são de Cruz Alta? Destes que fazem parte, por exemplo, do Rio Grande do Sul, 2,8%. Quantos estão no meu bairro? Já que eu sou líder de bairro, será que quantos são? Será que eu sei quantos vivem abaixo, que estão de fato na linha da pobreza? Quais são as políticas públicas existentes? E aí nós tivemos aqui, várias delas foram antes apresentadas muito bem. O que estou fazendo como líder gestor para essa situação? Lembrando que o ponto de corte da pobreza é 1,25. Quem ganha 1,26 ali, dólar, no mundo inteiro, já não é mais considerado limite da pobreza. Será que faz diferença 1,26 para 1,25? É pobreza igual, né? Mas o que eu quero trazer para vocês viram que eu fiz um exercício que eu peguei o primeiro objetivo, o primeiro que tem a sua primeira meta e o primeiro indicador. E aí você agora está instigado, enquanto líder de bairro, enquanto gestor, a olhar para todos os objetivos, com o tempo que vocês vão ter, que em 30 minutos eu disse para vocês que era impossível fazer isso, como que eu, líder, posso ver cada um dos indicadores e aplicar na minha localidade, né? Aplicar na minha localidade. Quais os indicadores aqui a importância? Demonstram aspectos da realidade, possibilitando que mensuremos a determinada situação. É assim que nós vamos ver. E aí, tudo bem, se até então eu não conhecia essa agenda. Agora vocês estão vendo quanto ela vai facilitar a vida de vocês, para vocês articularem as ações? Certamente, os principais objetivos ali, o número 1, 2, 3 ou 4, sejam aquelas demandas que nós temos lá no nosso bairro também, no nosso município também. E, gente, o que é importante? Precisamos ver para além das médias. O que é isso? Quando a gente faz uma média e nós não estratificamos, vou dar um exemplo para vocês. A média de vida do homem foi definida como 76. Se eu só olhar para os homens, então 76 anos é a expectativa média de vida. Só que há particularidades. Não tem gente que morre com menos disso, que morre com 50, com 60. Então, para além da média, existem pessoas e a gente tem que sempre estratificar. O que significa estratificar e dividir? É como eu organizei aqui e mostrei para vocês que um dado a gente pode mostrar por raça, por gênero, por localidade, porque quando nós distribuímos, nós conseguimos, então, observar os dados desagregados. E aí, gente, eu quero botar aqui, não deixamos ninguém para trás. Que quando nós olhamos para as médias escondem algumas pessoas que acabam ficando para trás. E aí, gente, esses indicadores, olha só, objetivo número 1, erradicação da pobreza. Tem 3 indicadores, eu mostrei só um para vocês. E quais serão os outros 12 que eu posso também verificar se eu posso utilizar esses indicadores e fazer um levantamento lá onde eu sou líder, né? Então, vejam só, há um total de 254 indicadores até o dia 17/11. Esses indicadores podem aumentar à medida em que eu quiser verificar uma determinada situação ligada a um objetivo, tá certo? E a gente pode ver aqui, que tem uma lista verde e amarelo. Para o próprio objetivo número 1,
Existem, então, indicadores, esses em verdes aqui, que já foram produzidos, ou seja, como esse que eu mostrei para vocês, já tem dado. Mas existe aqui em amarelo indicadores que ainda estão em coleta, em processamento de metodologia, ou seja, a própria agenda, embora o limite seja 2030, ela está se construindo e está se alimentando para cada um dos objetivos. Tá? Gente, é tão interessante que quando nós clicamos lá no site que eu mostrei para vocês, ao clicar ali, nós conseguimos até geolocalização. Ou seja, aqui é uma imagem dos indicadores geográficos, aqui é do item 4, que é exatamente o quê? Vejam aqui o mapa do Brasil. Quanto mais vermelho, significa que o maior número de professores recebeu qualificação mínima. Olha só, a Agenda 2030 ela é capaz de nos demonstrar, então, se eu quiser clicar aqui no Rio Grande do Sul, eu vou ter informações, e aí, a depender do indicador, até por municípios, do quanto que nós podemos nos aproximar desses indicadores, que são eles que, com base nele, ano a ano, se está diminuindo aquele indicador, está diminuindo a taxa de pobreza, eu vou vendo que as nossas ações estão dando certo. Agora, estamos fazendo ações e a taxa da pobreza está aumentando, então as nossas ações não estão sendo eficientes, nós precisamos reformular. E reformular como? Conectando a agenda com as políticas públicas, porque as políticas públicas já estão aí. Agora, se elas estarem voltadas para os ODSs, elas vão exatamente preencher ainda mais as necessidades do indivíduo. Né? E o Brasil, gente, o que fez a partir disso? Lá em 2016, se criou a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A Comissão Nacional para os ODSs. Vejam que o Brasil se mobiliza em 2016, um ano depois que a agenda entra em vigência, que começou em 2015. A Comissão Nacional, ela então tem assessoramento exatamente técnico de órgãos que fazem parte, né, como é o IBGE, que a gente já conhece, que faz o levantamento dos indicadores, bem como o Instituto de Pesquisa Econômica, que levanta dados relacionados ao aspecto social, econômico e ambiental. Tá? Bom, a Comissão Nacional, a gente criou 4 frentes para que a agenda seja implementada aqui no Brasil. Primeiro delas, disseminação da Agenda 2030. Vejam que a Comissão Nacional, em 2016, já definiu isso, né? E muitos de vocês estão conhecendo agora, em 2022. E não faz mal, gente. Para mim foi uma novidade de que faz uns 2 anos que eu conheço. Então, isso significa que em 2020, mais ou menos, 2019. Segundo, internalização, que é olhar para a agenda global e converter isso para o Brasil. Ou seja, as necessidades globais também são as necessidades do Brasil. Terceiro, interiorização, e aqui nós somos bem responsáveis por isso, que é olhar para os indicadores nacionais e converter para a nossa localidade, ou seja, traduzir do nacional para o local. E nós temos que fazer isso. Por exemplo, tem um indicador ali que vocês viram que é exatamente voltado para mares e oceanos. Nós temos mar e oceano aqui em Cruz Alta? Não tem. Então nós temos que adaptar a agenda para a nossa localidade. A gente não tem mar, não tem oceano, mas tem rios, então vamos fazer essa adaptação. E quarto, acompanhamento e monitoramento. Não adianta de nada ter uma agenda e a gente não monitorar os indicadores, né? Então, exatamente, nós estamos num volante aqui que o indicador da velocidade nos diz os indicadores, que há uma gama de possibilidades aqui de indicadores, certo? Bom, quem deve se envolver? Então, vamos lá. Governos, sociedade civil, setor privado, todos os cidadãos. Nós podemos nos enquadrar até em mais de um aqui. Às vezes somos do setor privado, somos cidadãos, somos do governo. Olha só, uma universalidade da agenda. Ela serve lá no Japão, ela serve aqui no Brasil, ela serve em Cruz Alta, ela é uma estrutura, ela é uma rede, nós é que adaptamos a coisa, né? Como se envolver? Implementando, né? Aqueles países e aqueles voluntários que vão implementando. Quando eu tive acesso à Agenda 2030, há uns 2 anos atrás, jamais eu imaginei que 2 anos depois eu ia estar disseminando ela. Para vocês verem o grau de envolvimento que eu acabei tendo com a agenda e o grau de envolvimento que vocês terão no futuro, não só com essa agenda, mas já sabendo que existem essas agendas, que 2030 vai ter outra dali em diante. Né? Bom, desafios dos gestores, né? Exatamente o que? Entender que é uma plataforma que demonstra as necessidades. E aí já foi colocado que o município vem se articulando, né? No próximo ano já vai estar aí também com um setor voltado para
questão das ODS, né? As metas estão ligadas aos compromissos dos governos e dos líderes locais. Tem que ter compromisso. Qual é o perfil? Ousadia, disposição e comprometimento, para que isso seja implementado. E os ODS são importantes, então, arcabouço para as políticas públicas. E vejam só como que o Brasil vem se movimentando. Gente, os municípios vêm cada vez mais se organizando. Então, olha só. Movimento Nacional dos ODS em São Paulo, Santana do Paraíba, Conectada ao Futuro, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, Desafios e Possibilidades, envolvendo as ODS. Todos os municípios estão se movimentando, estão implementando, vendo que esta agenda vai ser muito importante para a questão de elaboração e também de revisão das políticas públicas já existentes, né? E aqui no município o gabinete vem despontando aí com o seu trabalho, né? Que as suas ações vêm exatamente sendo sempre marcadas aí com os objetivos. Então aqui, ó, dezembro vermelho, já uma ação de saúde que impacta no objetivo 3 e que o gabinete vem destacando isso, exatamente para que incentive cada vez mais a implementação dessa agenda, porque cada ação que sai do gabinete, ela tem, no fundo, uma ligação com o objetivo, que esse objetivo tem metas, que essas metas têm indicadores. Né? Gente, para que eu esteja falando aqui com vocês, eu gosto tanto desse tema que a Comissão Nacional, então, ela liberou um curso que é gratuito, de 12 horas, está aqui o link, ó, cursoagenda2030.com.br. O nome do curso é Integrando a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um curso que 12 horas parece pouco, mas aí são cerca de 3 turnos de 4 horas. A gente assiste vídeos, eles fazem perguntas, nós respondemos. Se acertar não tem problema, dá para fazer de novo, que eles acreditam que a gente aprende com o erro, né? E depois emite lá uma certificação de 12 horas. Então está aqui o meu certificado. Eu levei para mais de cerca de 2 semanas para concluir as 12 horas, entre outras tantas atividades que a gente tem, né? E aí eu vou abrir espaço, então, para a ODS na prática, que o Everton vai conversar conosco, né? O Dudu vai conversar conosco, tentando fazer essa conexão da realidade de exemplos práticos. Então, gente, assim, em 30 minutos, falar de uma dimensão de 17 objetivos, com 169 metas e com vários indicadores, foi muito rápido. Eu precisei trazer o conceito para vocês, retomando assim, o conceito de desenvolvimento sustentável não é só meio ambiente, é sociedade e também a questão econômica, né? Então, vocês sabem de onde veio a agenda, vocês sabem para que serve a agenda, como mais ou menos ela é constituída, e eu espero que, assim como ela transformou a minha vida, nos próximos dias também transforme a de vocês. Pensando que se trata de um curso de capacitação, eu acho que isso daqui é quase que o carro que a gente compra, assim, 0 km para embarcar. Porque está pronto, gente. É uma Ferrari, você embarca e você, enquanto líder, tem todos os indicadores ali, todos os objetivos ali, e agora você passa a olhar lá para a sua realidade. Eu trouxe aquele exemplo lá da questão da pobreza. E aí, vamos olhar para os indicadores de saúde, indicadores de educação, vocês vão consideravelmente se transformar e transformar a realidade de vocês. Então, muito obrigado. Bom dia a todos. Tudo bem? Estão escutando? Sim. Então, bom dia. Quando a gente começou a assumir esse compromisso com o doutor, veio esse desafio. No começo era meio chato, mas comecei a gostar das ODS também e hoje fico horas e horas olhando o curso. Segunda-feira eu tenho a semana inteira, do dia 5 até o dia 9, curso também. Então a semana inteira vai ser longa. Quero trazer algumas coisas que ninguém conhecia, a gente não conhecia, ficamos conhecendo. Algumas práticas que a gente vai mostrar aqui, que eu vou contar com a presença de vocês depois, para nós aplicar nos bairros, o que a gente pode fazer, o que pode melhorar, o que vocês já fizeram lá atrás, converter em ODS hoje, porque a partir do ano que vem, 23, no site da prefeitura já tem a página ODS, então vai começar a ter os indicativos, tudo que nós for aplicando nos bairros já vai estar lá.
E ele está meio cru ainda, mas estamos lançando algumas coisas. Então, dentro das ODS a gente já fez. Vamos lá. Vamos aplicar algumas metas nas nossas cidades. Já estamos aplicando. Começamos com os assistentes sociais, uma capacitação que a gente fez com eles, que a gente vai falando aqui no decorrer. E eu trouxe a primeira meta aqui para nós, saúde e bem-estar, que acho que todo presidente de bairro, o que mais escutam falar é alguma queixa de um postinho de saúde, um médico que atendeu mal a pessoa, ou alguém que não soube indicar alguma coisa. E eu quero falar para vocês, perdão que eu tô meio rouco, tô meio sem voz e bem nervoso também. Como o professor já tinha falado, o professor João é um especialista nas ODS, eu me inspiro muito nele e um dia eu vou chegar lá. Assegurar uma vida e saúde para todos, do bem-estar, para todas as pessoas e todas as idades. Então, a gente vai promover. Como eu tinha falado, esse é um projeto de lei que a gente fez 6015-2021. Foi o primeiro projeto que a gente veio estudando e foi indo. O projeto de lei trata sobre a criação de um programa de atualização e capacitação para agentes comunitários de saúde no âmbito da atenção básica municipal, especialmente enquanto verificação de pressão arterial durante as visitas dos domiciliares e representantes pelos bairros comunitários da saúde. Antes, os agentes comunitários só iam fazer a visita. Então, com essa capacitação que a gente veio conversando, foi todo um estudo, a gente conversou que eles poderiam também verificar a pressão arterial das pessoas. E relatando algumas coisas, sem saber que às vezes as pessoas não vão procurar o postinho para saber que tem pressão alta ou não, eles já iam indicando assim. Então ficou bem mais prático, mais acessível, e a gente já começou a trabalhar dentro das ODS, que ali ó, é a ODS 3, que é a saúde para todo mundo. E dentro dessa ODS 3, eu só trouxe esse exemplo, mas tem mais exemplos. A gente tem um exemplo de quando a gente começou das hortas comunitárias. Todo mundo falava para nós, não deu certo, não vai dar certo. Mas se a gente continuar pensando naquele passado, lá atrás não deu certo, vamos pensar no futuro. Se lá não deu, hoje pode dar. Vai ser difícil? Vai. Se fosse tudo fácil, não ia ter tanta graça. Então vamos correr de atrás. A gente está lutando agora pela horta comunitária. Estamos ali na Vila Rocha, no bairro, a gente já conseguiu um terreno ali, a prefeitura já deu a cedência para nós. É um projeto nosso já do ano passado, passou 2022, agora 2023, pode se concretizar e aparecer aqui, ó, dentro da ODS 3, só que não é só dentro da ODS 3. Se a gente for olhar e analisar, ela é um círculo que vai se tomando conta e vai funcionar dentro de mais uma ou duas, 3 ODSs. Mas aí a gente só tem que parar e pensar e analisar. Tem mais exemplos também da gente poder indicar uma pessoa, orientar uma pessoa a procurar esses órgãos públicos. A gente vem para a quarta ODS, que é a educação de qualidade. É uma educação, se a gente for para analisar no país, a gente está abaixo da média. Mas a gente tem que tentar esforçar e incentivar as pessoas a estudar. E aqui já é a prática que o John já falou antes. A gente já está usando as ODSs. Esse nosso curso de capacitação já é uma educação de qualidade para nós. Tem o seu Lerante, o Peixoto, o nosso presidente da UANCA, o Luiz Guerreiro. Quanto tempo teve isso, né, seu Lerante? E hoje nós estamos aqui aprendendo algo novo, algo diferente, ou se algo que alguém já viu, mas a gente está
tentando construir uma cidadania daqui para frente. Não por mim, não por vocês, mas para os nossos futuros, para os filhos, nossos netos. E aqui a gente está entrando no ODS 11. Eu trouxe esses 3 ODS só para dar um indicativo do que a gente está fazendo dentro da cidade. A ODS 11 é uma cidade e comunidade transversável. É o que a prefeita está fazendo na nossa cidade. Ela está transformando muita coisa. Muita gente pode dizer, mas tem coisa que ela está fazendo que foi projeto de antigamente, mas estava só no papel, não saiu. A gente quer ver coisas saindo do papel. Assim como o doutor vem buscando fazer as coisas. Se às vezes não dá muito, a gente vai tentando. Vamos dar um exemplo aqui, ó. De não jogar lixo nos bairros. Esse aí é um exemplo que nós líderes, eu digo nós líderes porque eu sou um morador de bairro. E os líderes a gente pode pegar, botar uma plaquinha, começar a cuidar os moradores, não jogar lixo nos bairros. Porque deixa o bairro feio, pode criar insetos, tem mosquito da dengue, criar mesmo. Então vai ficando muito, muito feio. E esse aqui é um pedido de providência que a gente fez no bairro Vila Rocha. E lá hoje vai sair o calçamento lá daqui uns dias lá. Então é uma infraestrutura que está tudo dentro da ODS 11. E aqui, ó, de acordo com o relato de moradores dos bairros, há anos vem acontecendo descarte irregular de lixo no terreno vago. Existe grande quantidade de lixo jogado no local entre galhos, entulhos, plásticos, vidros, papéis, madeiras, móveis velhos, entre outros, sendo que frequentemente os moradores acabam colocando fogo em entulhos, prejudicando a saúde de todos. Ainda com a acúmulo de lixo no local, torna-se propício para animais peçonhosos, insetos como ratos, cobras, escorpiões, baratas e até mesmo os insetos transmissíveis da dengue. Então, isso, além de tornar o bairro feio, pode até uma criança estar passando na rua, um adulto estar caminhando e sair um bicho desses dar uma mordida. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, para nós trabalhar isso dentro das ODSs, no bairro de vocês. O que a gente pode fazer, o que já foi feito, o que pode melhorar. São poucos exemplos que eu trouxe para nós, porque se a gente for trabalhar tudo isso, vai ficar forçado, vai, mas a gente vai trabalhando aos poucos. Daí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês, como os presidentes de bairros, podem melhorar dentro do seu bairro? É alguma coisa assim que a minha palestra foi curta, simples e rápida. E eu digo para vocês também, a sua imaginação, pense quais as metas a aplicar em seu bairro. O que alguém já aplicou, o que pode aplicar. E a gente fica à disposição para alguma dúvida, se não for aqui, depois, ou contate nós, chame. Se alguém quiser aprender um pouco mais do ODS, a gente pode explicar, a gente fica à disposição. Então, muito obrigado. Fica aqui e fica a dica do que a gente pode aplicar nos bairros.